Olá, amigos! Juntos novamente para mais um estudo da lição. E antes eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, ilumina nossa mente para entendermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título de nossa lição hoje é Escondendo-se de Deus. E para nós entendermos melhor esse assunto, vamos ler o relato que se encontra em Gênesis capítulo 3, versos 7 a 13. Está escrito assim: Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto? Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Que relato! Logo após o ser humano tomar a decisão de pecar, as consequências surgem. E a primeira dela é perceber que estava nu. Essa percepção veio porque eles perderam a vestimenta de glória que haviam recebido quando foram criados. Salmos 8, versículo 5 diz que o homem ele foi revestido de glória e de honra. Essa glória, ela veio do Senhor. Quando nós lemos Salmos 104, verso 1 e 2, falando sobre a vestimenta do Senhor, diz que Deus ele é vestido de glória, coberto de uma luz como um manto, como diz o versículo 2 do Salmo 104. Na realidade, quando o homem peca, ele perde essa glória. Na verdade, ele está perdendo a imagem do Senhor, exatamente, a presença de Deus no ser humano. Sabe? É interessante que o verso 7 ainda diz que o homem fez para si, cozeu, fez aventais de folha de figueira, cintas. Sabe o que é interessante? Que esse verbo fazer, primariamente, ele aparece ligado à pessoa de Deus no capítulo 1. Quando Deus faz ali o firmamento, os luzeiros, os animais, e aí você vê ali no verso 7, 16 e 25 de Gênesis capítulo 1. E aqui aparece pela primeira vez no ser humano. Interessante isso. É como se o ser humano, como se eles substituíssem o Senhor na obra de tentar resolver o problema deles. Qual é o problema? A nudez. A nudez. Sabe, essa ação do ser humano, Paulo ele denuncia em Gálatas 2, versículo 16, como um meio de obrar uma justiça pelas obras. É isso mesmo. Tentando encobrir ali o seu pecado, a sua nudez, a sua vergonha. Mas parece que realmente de nada adiantou, porque no versículo 9 nós encontramos ali o relato de que Deus vai ao ser humano e pergunta: onde está? E o texto bíblico diz que Adão responde, ele está escondido junto com a esposa. Eu tive medo porque estava nu e me escondi. Percebe? Sabe? Vemos que por mais que o ser humano tente resolver o problema do pecado, não há meio dele conseguir resolver isso por si só. A solução não está no ser humano. Um outro detalhe é que percebemos também que Deus ele vai em busca do ser humano. É Deus que toma a iniciativa de resgatar o ser humano. Agora, eu chamo a sua atenção que essa pergunta de Deus, no versículo 9, onde está? É a mesma pergunta que Deus fez a Caim quando Abel foi morto por ele. Onde está o teu irmão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia o que havia acontecido com Abel? Claro! Mas percebemos aqui uma ação divina como a ação do Espírito Santo trabalhando para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus faz isso para benefício do culpado, para conscientizá-lo do pecado que ele havia cometido. Agora, o que é importante nós entendermos dentro desse contexto? Vemos ali um cenário que reflete a ideia de um juízo investigativo instalado. Exatamente isso.
Nesse cenário, nós vemos Deus sendo juiz e ele interroga os culpados. Adão e Eva são interrogados. A serpente está ali naquele contexto também, mas os seres humanos são interrogados. E perceba que Deus ele pergunta, né, onde está preparando a interrogação, preparando os culpados para a sentença. No capítulo 3 ainda, verso 14 a 19, vemos ali a sentença. Qual é a sentença? Ali mostra que o ser humano ele iria sofrer tanto a mulher quanto o homem, quanto a serpente. A mulher iria passar naquele momento a sofrer com o momento da gestação, de dar à luz aos filhos. O desejo dela seria para o marido. O ser humano agora iria ter que trabalhar e com o suor do rosto se alimentar. A terra iria produzir carros e abrolhos. Tudo foi, infelizmente, tudo mudou depois da atitude do ser humano. E as consequências vieram. O Senhor diz no verso 19: você é pó e ao pó voltará, a morte. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Essas consequências e essa sentença é para preparar o homem para a salvação, levando o homem ao arrependimento daquilo que ele fez, ao arrependimento de seus pecados. Sabe, Deus não desamparou o ser humano. No versículo 15 do capítulo 3, o Senhor, ele apresenta ao ser humano o único meio pelo qual ele realmente pode ser salvo. O Senhor apresenta o Cordeiro, exatamente isso. Somente pelo meio do Cordeiro o homem poderia cobrir a sua nudez, não com folha de figueira, mas sim com a pele do Cordeiro sacrificado. A justiça de Cristo, um símbolo da justiça de Cristo. Sabe, eu quero chamar a sua atenção para algumas considerações aqui e nós encerrarmos essa nossa meditação de hoje. Em primeiro lugar, o objetivo de Deus é levar o ser humano ao arrependimento. Esse é o objetivo de Deus. Deus ele toma iniciativa e trabalha para salvar o ser humano. Vemos isso, como falei, em Gênesis 3:15. Agora, também é importante notar que quando Deus pergunta ao ser humano, o ser humano ele sempre vai tentar um jeito de não assumir a responsabilidade. Perceba que o homem transfere a responsabilidade para a esposa. Olha, foi a mulher que tu me deste. E não só para a esposa, mas também para Deus. O culpado é o Senhor por ter me dado esta mulher. A mulher, por sua vez, transfere a responsabilidade para a serpente e diz: ela me enganou. E esse verbo enganar é dar falsas esperanças. Quero dizer para você o seguinte: nunca confie no inimigo. Ele sempre te dará falsas esperanças. Quem sabe você está sonhando em ser feliz nessa terra, num caminho distante de Cristo. Você pode ir. Quem sabe você terá alguns prazeres momentâneos, mas no final, lá no final, você vai perceber que longe de Deus, você vai andar em trevas. Longe de Deus, você infelizmente não será feliz. Bom, que Deus te abençoe, que você confie sempre nas promessas de Deus e busque sempre a justiça de Cristo para cobrir você da sua nudez. Forte abraço e até a próxima.